A gente vai falar sobre o tema servir hoje. E este tema, ele é muito profundo. Ele parece um tema banal, né? Só para situar vocês, eu tirei alguns dias do siso, então eu não vou estar tão sorridente hoje. A entrega ela não vai ser tão demorada assim, mas ela vai ser muito profunda. Então, foquem no aqui e agora, estejam presentes. Se você não puder parar tudo que você está fazendo agora, não tem problemas, mas escute com presença, de fato. O servir, hoje, me veio muito forte para eu não ler, não abrir a palavra e ler sobre servir, não pesquisar, seja em chat GPT, seja alguma inteligência artificial, porque hoje nós, felizmente ou infelizmente, temos muito esse costume de pegar, olhar a raiz, a origem da palavra, ler versículos, olhar com profundidade. Mas hoje eu me desafiei, eu falei assim, pai, é de última hora realmente eu trazer a mensagem hoje, foi decidido hoje, né? Realmente. E eu falei assim, pai, qual é o direcionamento? O que realmente eu devo levar para essas mulheres? Porque o Espírito Santo ele nos conduz da melhor forma. Muitas vezes a gente quer buscar no externo uma palavra para levar, seja para um grupo de pessoas, seja para uma pessoa em específica. Mas deixa eu te falar, mulher, o maior servir é você olhar para dentro, aquilo que Deus está falando dentro de você. Porque Deus, ele habita em você, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, a partir do momento que você já entregou sua vida para Cristo. E o servir me veio muito forte um dos versículos, mesmo sem eu pegar propriamente, né, a Bíblia para ler sobre, mas me veio um versículo em mente enquanto que eu estava servindo, enquanto que eu estava limpando aqui minha casa hoje de manhã. E veio o seguinte versículo: todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mulher de propósito. Agora talvez vai bugar a cabeça de vocês, mas eu quero que vocês olhem realmente com profundidade para aquilo que eu vou falar. Quando eu conheci o meu marido, eu lembro que ele falava muita palavra paradoxo, e eu não compreendia o que era um paradoxo, né? Eu pensava, tá, mas o que é isso, né? E ontem a gente teve uma conversa muito profunda, e uma das coisas que a gente conversou foi sobre propósito. Vocês estão me escutando bem? Só me confirma aqui assim, por gentileza. Porque aqui, para mim, apareceu você perdeu sua conexão de rede. Vocês estão me escutando legal? Sim? Tá, tranquilo. Para as mulheres que estão pelo YouTube, né? Se vocês estiverem, sem ser pelo tempo de mesa, já deixa um like aqui, já encaminha para uma outra mulher que precisa acessar esse conteúdo aqui muito precioso e estejam presentes. Voltando agora, né? Linha de raciocínio. Quando me veio esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito, eu me recordei de uma das coisas nas quais eu conversei com meu marido ontem. E ele citou uma frase. Qual é o propósito de fato de nós, seres humanos? Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? E aí ele falou uma frase que fez eu realmente pensar. Sim, o propósito meu, ele falou assim, o propósito meu é não ter propósito. Eu pensei, é o quê? Como assim? E aí realmente eu fui pensar mais a fundo, porque a partir do momento que a gente rotula as coisas, meu propósito é X. Aí depois de um mês, depois de um ano, a gente fala, meu propósito é Y. Poxa, mas como assim, né? Então a gente precisa olhar realmente com profundidade. Qual é o propósito? Por que esse versículo fala? E as pessoas que são chamadas segundo o seu propósito. O seu de quem? É de Deus. Então, será que realmente o propósito é nosso ou será que o propósito é dele? Aí fica esse questionamento. Ai, ai, já estou vendo aí as cabeças fritando, né? Mas quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, pode abrir a câmera, é muito melhor a nossa interação também, independente se estiver fazendo outras atividades, né, tranquilo. Talvez eu não esteja vendo também, porque a minha internet não está muito legal, mas se você quiser abrir a câmera aí, pode abrir. E servir, maior é o que serve. Maior sempre será o que serve. E, novamente, eu vou trazer a palavra paradoxo. Por quê? Por exemplo, a partir do momento que você compreende que você não tem nada, é que você compreende que tem tudo. E talvez você esteja pensando, nossa, Letícia, que doideira é essa? Agora tá bugando minha cabeça.
E talvez seja realmente a intenção, porque nós, mulheres, a gente tem muitas crenças, muitas coisas que a gente acredita, muitas coisas que a gente fala, e isso é verdade. Mas será que realmente não é a nossa verdade? Quando a gente fala, pai, eu quero me esvaziar para ser cheia, cheia da tua presença, cheia do Espírito Santo, para derramar para outras pessoas, será que realmente a gente está se esvaziando? Ou será que a gente não está se enchendo de nós, do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso ego? Quando a gente realmente se esvazia, eu quero que hoje você, se for para definir esse tempo de mesa todo em uma frase, seria se esvaziar. Porque a partir do momento que você se esvazia de você, você é cheia do Espírito Santo, você é cheia da presença de Deus, você consegue realmente servir com excelência e entregar como se ao Senhor, não somente para a pessoa. Quando a gente vai olhar para o servir, a gente pode olhar, por exemplo, um único exemplo. Você olha hoje para uma pessoa que ela trabalha, por exemplo, de faxineira, né? Ou de forma doméstica, na casa de uma pessoa, seja auxiliando com as coisas do lar, fazendo comida, limpando a casa, mas a parte de limpeza, alguma função específica dentro de um lar. Isso é servir e é servir com honra. Quando nós mulheres a gente para o nosso tempo para servir dentro da nossa casa, a gente está agindo conforme realmente fomos chamados. Porque Deus não nos chama para a gente abandonar o nosso lar, para a gente olhar para o que está fora e falar assim: poxa, eu vou deixar meu lar caindo aos pedaços, mas lá fora eu vou cuidar. Não, é ambos lugares. Não é deixar realmente o ministério, que não é nosso, o ministério é dele, de lado. E isso engloba tudo. Engloba a nossa casa, engloba nós sermos esposas, para quem é casada, sermos esposas auxiliadoras, idôneas, para quem tem filhos, você educar os seus filhos e não deixar para a escola esta responsabilidade, que na verdade é sua, né? A escola vai ensinar muitas coisas, mas são os pais que vão educar de fato, trazer princípios, valores morais, trazer a formação, porque a formação da criança vai se dar assim, do 0 aos 7 anos, e depois vai vir também, mas principalmente é do 0 aos 7 anos, né? Quando a gente vai olhar. Eu já falei em outros vídeos também, e durante a jornada, para quem não está participando, participem da jornada online, realmente são aulas bem transformadoras, não porque a Bruna transforma, mas porque Deus transforma, ela mesma fala isso, o Denis fala sobre isso, tinha parte de mim, quando uma pessoa fala, nossa, tu mudou minha vida. E realmente eu digo a mesma coisa, quando alguém fala assim, Letícia, nossa, tu transformou minha forma de pensar, nossa, Letícia, não, é ele através de mim. Que seja não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, que seja dessa forma. E ele é o maior condutor. Quando a gente olha, por exemplo, eu preciso fazer tal coisa, exemplo, eu comecei a atender com terapia online, através de uma das principais fontes, que é a psicanálise, mas também a palavra de Deus. A jornada, horário? Não, a jornada não é nesse horário, Rosivânia, essa é a sua pergunta. O horário das jornadas está sendo geralmente nas terças-feiras, às 8 horas da noite. E é fechado, não é de forma aberta e gratuita. Maior é o que serve. Agora, o que é o dinheiro? Dinheiro, ele é uma moeda de troca. Quando você paga financeiramente por algo, você está falando que você está honrando o que a pessoa carrega, honrando conhecimento, sabedoria da pessoa, ou melhor, de Deus, que a pessoa transborda através dela, através da boca dela. E isso é precioso demais, quando a gente olha, não nos diminuindo, porque a verdadeira humildade, o verdadeiro servir é reconhecer quem a gente é. Se Jesus ele não tivesse reconhecido a grandiosidade que ele é, ele não teria morrido na cruz por nós, porque ele iria pensar, poxa, eu não vou suportar essa dor. Só que não, Jesus, ele olhou com verdade para ele, com verdade para com as pessoas. E dessa forma ele conseguiu entregar o melhor dele. Ele conseguiu servir de fato. E quando a gente vai olhar, por exemplo, eu vou entrar
mais agora na área da sexualidade, que é onde eu estou me aprofundando, para trazer não somente a parte infantil, a parte de adolescente, adulta, embora a formação da nossa sexualidade, muitas pessoas pensam, foi lá na adolescência. Não, porque o ato em si, ele é um fruto. Então, se hoje você é casado, se hoje você praticar o ato, não é a sexualidade, é um fruto que a sexualidade na sua vida tem. E quando a gente vai olhar para você, se eu quero que você olhe hoje para essa área da sua vida, mulher, se hoje você é casado, se hoje você tem relação com o seu marido, obviamente, porque você está casada, quando você busca satisfazer o seu marido, servir ele de fato, consequentemente você acaba se dando prazer muito mais. Então, hoje, tem muitas pessoas que pensam assim: eu vou ter a relação para me satisfazer. Tá, você vai satisfazer. Mas agora, se tu virasse a chave na tua cabeça, nunca mais tu vai sair de um ato insatisfeita. Por quê? Porque tu vai entregar o melhor para o outro. Consequentemente, tu vai receber o melhor também. Quando a gente busca servir, eu vou só me servir, porque, é tudo eu. O prazer é para mim, o melhor é para mim. Eu. Aí a gente esquece de olhar com amor para o outro. E foi o que Jesus fez. Isso é humildade. Humildade é reconhecer a sua grandiosidade, sim. Mas se precisar se diminuir, também não vai fazer mal nenhum. Por quê? Porque a gente está humano. Somos seres realmente espirituais. Espirituais, eternos. Se hoje você está humana e busca somente satisfazer de forma física e não busca o eterno, sinto em lhe dizer que isso é um servir vazio. Porque, eu vou servir dentro da minha casa. Ok, tá joia. Você é mulher, você deve fazer isso com excelência. Servir dentro do seu lar com excelência. Mas não é somente sobre isso. É muita hipocrisia nós, mulheres, nós focarmos somente no material. E para os homens, a mesma coisa. Se a gente foca no material, se a gente se preocupa com aquilo que a gente vai se vestir, com aquilo que a gente vai vestir, com aquilo que a gente vai comer, a gente esquece de que espiritualmente a gente já tem todas essas coisas. Não há falta no reino de Deus. Isso não existe. Se hoje você, mulher, está passando por um problema financeiro, para a sua felicidade, eu tenho que te dizer, se você está em Cristo hoje, se o Espírito Santo está em você, se Deus está em você, não tem falta nenhuma. Não existe isso, porque não tem falta no reino de Deus. Exemplo, vou dar um exemplo para você, bem fácil de compreender. Isso daqui é um copo, tá? Certamente. Mas eu vou dizer os nomes para você compreender em totalidade, tá? Isso aqui é um copo, beleza. Isso daqui é água, porém, você vai ter somente essa água para beber o dia inteiro. Você ia beber de uma vez? Será? Quando faltou água aqui em casa, eu vi o quanto eu não era grata pela água que eu tinha. Porque eu pensei, gente, deu um problema aqui no apartamento, né? Não sei o que tinha dado. E aí ficamos sem água por umas horas do dia. E aí eu pensei assim, eu vou esquentar uma água para fazer tal coisa. E eu pensei, com que água? Depois eu vou dar descarga. Eu pensei, gente, com que água? Não tem como. Eu pensei, gente, mulheres, as pessoas que vivem nessas condições de falta de água é terrível. Mas não tem falta no reino de Deus. Tem abundância. Quando você não está na falta, seja de água ou seja de luz, você vai seguir a vida normal, poxa, tá tranquilo, né? Agora, quando falta, a gente pensa assim, de onde eu vou tirar? E eu comecei a pensar, gente, será que tem uma garrafinha na geladeira com água? Será que tem lá no escritório? Aqui no escritório uma garrafa com água? Aí aqui no escritório eu achei uma garrafa com água. Na geladeira eu apanhei muito para abrir, meu marido estava viajando. Eu estava numa garrafa de vidro e eu lutando para abrir aquela garrafa, não abri. Eu pensei, gente, a água tá aqui dentro.
E eu não queria. Eu queria que Deus me ministrasse daquela forma. Eu falei assim, eu não vou sair, eu não vou ir no mercado comprar água. Porque tem pessoas que não têm no mercado perto para comprar água. E eu vou tomar água que tem aqui em casa. Se não tiver, eu vou passar sede até a água voltar. Foi isso que eu estava mentalizando, que estava sendo ministrada. Agora, mulheres, um ponto muito importante. Se hoje você tem água em abundância, você vai tomar esse copo aqui, ó. Você pode tomar em 1 minuto, tomou um copo. Beleza, ó. Bebeu água, beba água, que é muito importante para a sua saúde. Se você não tem esse costume, já pega uma garrafinha perto de ti, um copo perto de ti, que é muito importante para o teu corpo, lubrificar a máquina, né, interna. E também para o seu mental, né? Por exemplo, atletas, eles cuidam até alguns, né? Não estou falando todos, mas existem atletas que olham até o pH da água. Vocês sabiam disso? E aí, imagina, uma pessoa que não bebe água, tá? Mas quantos por cento do teu corpo, mulher, é água? Então, vamos beber água, né? E já declara, já profetiza que a partir do momento que você estiver bebendo a tua água, será as fontes, os rios de águas vivas correndo dentro de você, que é o Espírito Santo, ele movendo diferentes aspectos da sua vida interna. E para você transbordar, se uma pessoa não está cheia, ela não vai transbordar aquilo que está queimando dentro do seu próprio coração. E ontem me veio isso muito forte, muito forte. Para vocês terem ideia, eu operei o siso faz deixa eu pensar, uns 6 dias. Então, eu ainda tô com os pontos aqui. Se eu forçar demais, para abrir a boca, puxa, dói aqui. Mas ontem me veio muito forte, assim. Tu vai gravar um vídeo para o YouTube, tu vai falar o seguinte: o tema vai ser abra a sua boca. Olha que contraditório. Abra a sua boca, deu. E nem eu fisicamente consigo abrir direito minha boca, como assim? Porém, a gente não precisa fazer esforço humano muitas vezes. A gente faz a nossa parte. Só que Deus, ele vai fazer a parte dele. Deus faz o impossível. Então, se hoje eu sinto dor, realmente, se eu acabo rindo aqui, começa a puxar tudo aqui. Então, eu evito rir. Mas, eventualmente, eu dou risada. Eu não vou morrer de dor por causa disso. Não é uma dor insuportável arrancar os sisos. Não é. É uma dor totalmente suportável, totalmente tranquila. Agora, há um tempo para a recuperação. Assim como a nossa vida, há um tempo para todas as coisas. Não perder a linha de raciocínio. Quando a gente tem um copo d'água, a gente pensa 2 vezes em pegar e beber todo o copo d'água. Agora, quando a gente tem uma fartura de água, por exemplo, se eu soubesse que não era somente uma garrafa de água ou um copo de água que eu tivesse, se eu soubesse que lá embaixo tem um tanque, agora eu quero que você imagine, tá? Na sua casa ou no seu apartamento hoje, não tem um. Não é nem tanque, né? É caixa d'água que se chama. Não tem uma caixa d'água, ela pequena e nem grande, somente do tamanho do teto. E sim, é uma caixa d'água enorme. Quero que você vá imaginando aí, tá? Se você quiser fechar o olho para visualizar melhor, pode ser, não importa. Essa caixa d'água, ela não tem o tamanho do teto, ela é enorme, como se fosse um estádio de futebol. Agora, essa caixa d'água, do tamanho do estádio de futebol, ela está sempre acessível, ela sempre está cheia, ela nunca vai esvaziar. Se você soubesse que a sua casa, o seu lar, seja o seu apartamento, eu vou chamar de lar, dependendo se é casa ou apartamento. Hoje eu tenho um lar, embora esteja num apartamento. Eu me sinto em casa, realmente, aqui. Então, dentro do seu lar, você sabe que tem uma caixa d'água do tamanho de um estádio inteiro, daquele tamanho enorme, que cabe, sei lá quantas mil pessoas, acho que umas 30, 50 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas, dependendo do estádio. Esse estádio que você tem linkado ao celular, cheio de água, ele tem espaço para 50 mil pessoas. Imagina quantos litros de água há dentro desse estádio. Milhares, milhões de litros? Com certeza milhões, né? E você não tem mais falta. Se ele sempre está cheio, será que você vai se importar em água terminar? Você tem um estádio inteiro de água. Será que você ia se importar de tirar um pouco para encher a tua piscina?
Será que você ia se importar de beber mais água? Será que você ia se importar de deixar a torneira correndo? Porque muitas das vezes, talvez, você tenha escutado lá na tua infância que a água um dia ia terminar. Só que isso não é verdade, a água ela não vai terminar. E não é sobre água que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre uma mentalidade. Quando a gente foca na falta, a gente está focando na escassez. A gente está focando naquilo que aparentemente é ruim. E eu vou dizer entre aspas, porque a nossa mente tende a ter essa dualidade, né? Essa mente humana. Ou é bom ou é ruim. Quem diz que é bom ou é ruim? Quem diz que, ou eu sou cheia de Deus ou eu sou vazia? Mas é se esvaziando que você vai se encher? É um paradoxo. E eu demorei para compreender essa palavra, demorei para compreender a forma do meu marido pensar, porque eu pensava, é muita doideira, isso que não faz sentido nenhum, não tem lógica. Eu olhava para ele, hoje ele trabalha com automação, prestação de serviço para empresas, seja formação de sites, de plataformas, automatização. E eu olhava, eu pensava, gente, esse homem é muito lógico. Só que aí eu me via sendo mais lógica que ele, porque nessas doideiras, entre aspas, que ele falava, eu pensava, gente, isso não tem lógica nenhuma. E aí Deus começou a me ministrar para ser uma mulher menos lógica, porque a mulher lógica, muitas vezes, ela quer, seja fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, ela quer controlar as coisas, só que a gente não tem controle, o controle é ilusório, na verdade. E hoje a gente trazer essa palavra para vocês, mulheres, eu pensei, o que eu vou trazer para elas? E aí Deus falou assim para mim, eu quero que você não vá a nenhum lugar para aprender sobre servir. Eu quero que você limpe sua casa, quero que você estenda a roupa, quero que você varra o chão, quero que você passe o mop, quero que você organize a casa, organize o quarto. E dessa forma eu vou te ministrar. E você, pois é. Muitas vezes a gente quer focar em, eu vou melhorar, eu vou aprimorar, eu vou estudar mais. Será mesmo que você hoje, mulher, você precisa estudar mais? Ou será que você precisa somente abrir a sua boca? Porque a partir do momento que a gente tem medo de entregar algo, eu preciso de mais uma formação. Imagina se agora eu, Letícia, pensasse o seguinte: não, para atender com terapia, eu preciso ter uma formação em psicanálise. Nossa, eu nem comecei ainda, imagina. Gente, não é bem assim. A partir do momento que a gente entrega para Deus, eles nos direcionam da melhor forma possível. Ele ministra dentro de nós. E não estou falando aqui para a gente nunca buscar nenhum estudo, não é isso. A gente deve sim buscar diferentes ferramentas, diferentes estudos. Porém, sabendo que a melhor condução de Deus para com as pessoas, aquilo que a gente vai entregar, é Ele falando em nós, não é o externo trazendo para dentro de nós. Eu acho que tem um áudio aberto. Quer falar, Rosilvane? Não? Puder montar, por favor. Tá aberto, o microfone? Sim, mas abriu há pouco tempo agora. Deixa eu mexer aqui, só um instante. Meu Deus, deixa eu ver aqui. O microfone é bem baixo, ele é uma bolinha. Uhum. Mas se quiser aproveitar para falar alguma coisa, pode falar, não tem problema. Mutou agora. E essa é a maior mensagem que eu quero trazer para vocês aqui. Tem um filme, se vocês não assistiram, eu quero indicar para vocês assistirem. Eu assisti com meu marido no cinema. É a Odisseia. Não sei se alguém de vocês assistiu, se quiser botar aqui nos comentários, no chat. A Odisseia é um filme muito profundo. E antes de eu assistir, eu fiquei pensando, nossa, eu vou assistir de noite, sabe? Me deu um leve receio, sabe? E aí Deus me confortou muito, falando que eu era realmente para assistir com ele, que estava tudo certo, porque é um filme mais de guerra, né? A Odisseia retrata, por exemplo, o cavalo de Troia, fala toda aquela história, que eu não sei falar exatamente. Essa parte de história já apagou da minha cabeça, mas eu lembro do filme. Mas enfim, no filme, a Odisseia tem um momento em que o personagem principal, ele se faz de mendigo, mesmo ele estando anos servindo, né? Ele estava lá guerreando, ele estava anos fora de casa, ele era rei, né? E aí, quando ele voltou, ele não logo falou, né? Que ele era rei.
Não vou dar muito spoiler, só vou falar dessa parte, realmente. Para quem quiser assistir, não tem muito spoiler. Tá aberto de novo, Rosivane. Agora fechou. Tudo certo. E aí, esse personagem principal, quando ele foi para o castelo, ele não falou, ó, eu sou o rei aqui, eu mando aqui, e agora todo mundo vai sair daqui, porque eu vou voltar com a minha esposa, e ela ficou esperando anos por mim, e eu vou voltar com ela, e não tem pretendente nenhum, e vai daqui. Porque eu sou o rei. Não, ele não fez isso, ele foi humilde. Olha a frase que ele falou, eu até anotei aqui, essa frase. Ele falou, não sei se exatamente nas palavras, mas foi este contexto. Ninguém nasce mendigo. Todo homem tem uma visão melhor vindo de baixo. Ou seja, ele se fez de mendigo para entrar no castelo. E aí ele falou essa frase. E aí eu realmente me questionei. Porque, na maior parte das vezes, nós pensamos que quando a gente está num topo, seja no topo da vida, no topo de uma carreira, ou no topo de uma montanha, ou de cima. Por exemplo, se você subir numa cadeira, ficar em pé ou ficar alta em algum lugar, você vai ter uma noção vendo de cima, certo? Certo. Agora, muitas vezes a gente pensa que o ver de cima, ele é muito melhor e que a gente vê muito mais vendo de cima para baixo do que ao contrário. Só que eu parei realmente para pensar. Pensei, gente, quando a gente olha de cima, num lugar muito alto, por exemplo, dentro de um avião, a gente mal enxerga as coisas, muitas vezes. A gente vê, tipo, nossa, uma casa do tamanho, sei lá, de uma formiga, a proporção, né? Vendo lá de cima um negócio só minúsculo. É quando começa a subir, 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 aí perdeu totalmente de vista. Aí você não vê mais, não vê as casas, não vê, só vê nuvem, vê o espaço, né, vazio lá, vazio. E aí eu realmente comecei a pensar. Porque a partir do momento que a gente está de baixo, a gente tem muito mais discernimento, muitas vezes, das coisas. Por exemplo, gente, falar para vocês que me veio um negócio hoje de manhã aqui, talvez eu nunca faça isso na minha vida, mas a minha vontade é de fazer um dia um experimento social e fazer que eu sou Magari e ir para a rua. E aí, outro dia, eu vou a mulher mais chique e aí ver como as pessoas me tratam de uma forma e tratam de outra. Porque eu tenho certeza que vão tratar de forma diferente. Não é todo mundo que dá bom dia, que vai dar um excelente dia para quem está varrendo o chão. E aí a outra, que tá lá toda produzida, que tá toda maquiada, que tá toda bonitona, cheirosa. Aí a gente vai dar? E aí? Não é o maior o que serve? Fica essa reflexão para vocês. Porque no filme, esse filme, gente, só assistam. Se ele ainda estiver no cinema, eu vou escrever aqui assim no chat para vocês. É a Odisseia. A Odisseia. Escrevi aqui no chat. A Odisseia, o filme, nossa, é surreal, gente. Vocês não têm ideia. Para vocês terem noção desse filme, eu considero que foi um dos melhores que eu assisti até hoje. Talvez tem pessoas que discordem, né? Porém, ele fez até tremer com o som, com toda, né? A parte cinematográfica, fez tremer a cadeira do cinema em algumas cenas, assim. Parecia que estava dentro do filme. Era... Nossa, gente. Eu curto muito essa parte artística, muito mesmo, assim, de verdade. Mas é isso, gente. Eu quero finalizar agora falando para vocês que maior realmente é o que serve. Eu quero que você olhe para as situações do seu dia a dia. Talvez hoje você é mulher e você não está servindo com excelência dentro da sua casa, porque você ainda pensa que, em uma pequena parte de você ainda pensa que você está fazendo por obrigação, ou que você tem que fazer isso, é que o tem que, o preciso, ele é um peso. Agora, quando a gente escolhe, quando a gente tem prazer naquilo que a gente faz, a gente desfruta, a gente goza do melhor da vida. Isso é em todas as áreas da vida. A gente aproveita, a gente desfruta. Como é você ter prazer nas coisas que você está fazendo hoje? Seja você está cozinhando, você que está assistindo aqui agora, ou você que está fazendo outras coisas, você que só está ouvindo, mas está fazendo outras coisas. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Essa mensagem final. Aproveitem. O servir, ele não vai ser doloroso.
se o servir de Cristo ele fosse tão doloroso assim, não digo que não foi, até porque a morte de cruz foi dolorosa, muito. Porém, se ele ficasse queixando, ai, que sofrimento, ai, meu Deus, eu não vou aguentar aqui, eu vou morrer de verdade, mas eu vou ressuscitar, meu Deus. Se ele fizesse isso, a gente não ia ter nem a salvação hoje. Nosso pecado iam estar ali, ó, escancarado, e a gente não ia estar com a vida eterna. E a graça, ela é merecida, a nossa salvação não é merecida. Nós não merecemos ela. Não é pelo nosso comportamento, porque nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos pecar. Rosivânia, respondendo a tua pergunta, agora que eu vi ali no chat, está em Cristo, é só quando é batizado, quando você entrega a sua vida para Cristo, um dos maiores atos públicos é o batismo, né? E aí tem uma passagem da palavra que fala, né? Indo, na verdade, né? Todo mundo pregando o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, né? Então, quando a gente vai às nações, quando a gente faz discípulos, não é discípulos para nós, na real, né? São de Cristo, no final das contas. E quando a gente se batiza, eu falo por mim, tá? O que eu tô falando é minha visão. Tô falando que você não pode ter uma visão diferente, não é isso? A partir do momento, por exemplo, que eu me batizei, eu comecei a levar muito mais a sério, sabe? Porque vai ter pessoas que depois desse ato público, né, do batismo, elas vão caminhar com você, elas vão te olhar de forma diferente, elas vão querer te pegar na mão, vão querer te instruir, vão querer caminhar com você realmente, né? Sendo irmãos em Cristo. Então, se você não é ainda batizado, Zilvânia, não sei se tu quer abrir o microfone e falar. Aqui é um ambiente, né, aberto, então você pode falar. Mas é muito bom, sabe? Realmente você passar por isso e perceber que Jesus fez isso. Quem somos nós? Ele foi batizado. Jesus, o próprio Deus encarnado, aqui em carne, mas, né? Divino e humano, ele se batizou. E aí? As pessoas que não querem se batizar, eu fico pensando, gente, não faz sentido. Mas, enfim, essa é a mensagem de hoje, mulheres. Se vocês quiserem abrir brevemente algum de vocês e falar. Realmente, eu concordo com essa parte. Eu também vejo, assim, né, seguir o exemplo de Cristo, não é isso? Você quer dizer referente ao batismo? Isso. Uhum. Ainda não decidi, porque não disse que é decisão, não é isso? É uma decisão. Porque onde eu congrego, assim, eu congregava, né? Aí espera sentir, porque, sinceramente, sentir desejo, essa vontade, assim, eu espero que sim, entendeu? Que eu sinto eu acredito que eu tenho a consciência. Como você disse, né, que eu leio a palavra, assim, agora a decisão ainda falta. O que falta? A lei. Para decidir. Oi? Se a gente crê e for batizado, a gente vai ser salvo. É verdade. Creio, já tenho a salvação, porque diz, né, a todo aquele que crê já é salvo. E aquele que é batizado é o reino, não é isso? Oi? Peraí. Boa tarde. Sobre o batismo, tem uma passagem na Bíblia que fala do eunuco. O eunuco andava, né, pelo trajeto dele, lendo a Bíblia. Só que ele não entendia bem o que estava escrito ali. E aí um discípulo de Jesus, estou parafraseando aqui, ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou, não estou, não tem quem me explique. Então, esse discípulo de Jesus foi lá e explicou aquela palavra sobre Jesus. Quem era Jesus? Por que ele veio para morrer por nós? Deu toda uma explicação. E logo a seguir, ele se converteu a Jesus. Tanto que ele falou assim, eu posso me batizar agora?
Aí eles viram um riacho ali na frente, com água assim na frente. Ele falou, posso me batizar ali mesmo? Aí ele falou, pode. Se você quer se batizar, vamos batizar agora. Porque o batismo é um ato público, e se a gente for falar em neurociência, a gente vai dizer assim, meu cérebro está dizendo, eu preciso me batizar, eu preciso dessa confirmação. Não é por eu ser bom ou ruim, mas é pelo que eu entendi de Jesus. Então, eu vou me batizar. Queria só deixar essa parte. Entendi. Essa parte é linda do eunuco. Eu já ouvi, tem pouco tempo que eu ouvi essa palavra do eunuco. Agora você explicou assim, sabe, referente que ele não entendia, então era parte do entendimento, não é isso que você quis dizer? Eu quis dizer que cada vez mais que você entender sobre Jesus, for discipulada sobre Jesus, quem ele é, a essência de Jesus, mais vontade você vai ter de se batizar. Você não vai conseguir ficar sem esse ato. É algo que arde no nosso coração. É isso que eu busco, quando a esse gente amor, coloca, esse querer, quando a gente coloca sentimento, olha bem que eu vou te falar. Sentimento é diferente de convicção. Sentimento, eu vou sentir que eu não posso mesmo, não. Eu sou pecadora, eu erro, eu não estou preparada. Aí você vai estar cheia de sentimentos, como para tudo na nossa vida. Até se você não dirige e você vai fez autoescola, passou, de repente você tem que dar no carro. Aí você fala, não estou preparada. É o sentimento. Você passou, como é que você não vai poder dirigir? Né? O nosso sentimento. A mesma coisa é o batismo. Você tem que mudar o pensamento de sentimento para convicção. Eu sei quem Jesus é, eu entendi sobre Jesus, meu coração arde sobre isso, então eu vou descer as águas, porque é um ato profético de eu dizer, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo isso vai funcionar no teu cérebro espetacularmente para a tua conversão. Eu acredito pelas pessoas, muita gente. Eu fico assim, poxa, não quero que seja pelas pessoas, mas por mim, entendeu? Exato. Deve ter alguma coisa disso. Deve estar relacionado. Rosângela, perfeita a tua colocação, tá? Muito obrigada aqui por trazer essa visão. Por nada, Letícia. Você sabe que a gente troca muito. Sim, já trocou figurinhas, já conversamos, né? Sobre essa parte também, né? Sim. Muito legal. Mesmo. E, Rosivânia, como a Rosângela falou, realmente ela é uma decisão, né? E não vai vir das pessoas de fora, é uma decisão própria, né? Quando a gente opta por isso, nossa, é transformador, literalmente, tudo se transforma. Eu acredito. Eu vou sentir essa sensação que eu busco, entendeu? Não é a sensação de medo. Essa sensação, sabe, assim, eu acredito, eu creio em Jesus. Assim, só realmente é o batismo mesmo, que quando eu vou, eu fico com meu coraçãozinho assim, eu fico, sabe, não tem aquele incentivo. Também não sei, né, se é alguma crença, não sei, mas assim, eu acredito, sim, que vai ter o tempo. E a decisão, né, que eu preciso decidir. Sim, e tu tá faz tempo aqui no Tempo de Mesa, ou com as mulheres, caminhando? Não, tem pouco tempo, acho que tem um mês, tem pouco tempo. Tá, eu vou te falar uma coisa, Rosivânia, muito importante, que eu ouvia, e no início me dava um leve incômodo, sabe? A frase, não fica longe da chama, quem fica longe da chama vira cinzas. E eu pensava, tinha algo realmente auto-sabotando para eu ficar longe de Jesus, não é a comunidade Asas, a jornada, o império, não, Jesus. Tinha algo nisso, realmente, mesmo eu sendo convertida, que me incomodava, porque quando você está num ambiente novo, ou você se alinha a esse ambiente, ou o ambiente ele vai te expulsar, né? Eu deixei de congregar por isso, porque assim, né, eu deixei um pouco de congregar, não que eu não busque a Deus, que eu sou a igreja, né, somos a igreja de Cristo, mas assim, tem uma coisa que me incomoda, não é dos outros, é de mim mesma, entendeu? Porque eu Mulheres, muito boa tarde, tudo bem? Eu sou consciente. Mulheres, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tô chegando. Vocês querem uma revelação sobre isso que está sendo falado agora? Amém. Quem quer? Amém. Só levanta a mão. Amém. Amém. Deles. Traz a revelação. E aí, mulheres? Cadê vocês? Situação do quê, ué?
Do que elas estavam falando agora aqui? Do que eu peguei de laço aqui? Vocês querem profundidade de revelação, venha com o ambiente certo. Amém. Há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Uma das coisas que nós precisamos aprender é não enfiar Jesus goela abaixo para ninguém, que aí você vai ser mais um chato, sarna, religioso, incomoda e não frutifica. Deixa que Jesus se estabeleça na tua vida e que as pessoas vejam Cristo em você. As pessoas vão querer estar perto de você, elas vão querer conviver com você. E, naturalmente, essa decisão vai ser genuína e verdadeira. Então, decidir com a mente é uma coisa, decidir com o coração é outra, decidir com o espírito é outra. Então, tem grandes diferenças e aí que é onde mora o discernimento. Quem que está conduzindo hoje o tempo de mesa? É a Letícia? Eu, sim. Beleza. Letícia, duas coisas. Como teu líder, eu sei que a Cris é a líder do tempo de mesa, mas existem coisas que a gente precisa respeitar. Ou seja, é o entendimento de compreensão. O que vale mais? É a compreensão. Compreensão é o quê? O que vem de dentro para fora. Entendimento é onde vem do quê? Da mente. Só que a palavra também diz para não se apoiarmos nos próprios entendimentos. Mas a palavra também diz que o coração é enganoso. Mas então, como é que eu lido com tudo isso? Para isso, a importância de ter discernimento do Espírito. E como é que tu sabe quem tem discernimento do Espírito? Quem é, não precisa provar o que é. A gente não atrai o que é, a gente atrai quem a gente é. Em essência, em Cristo, a verdade não precisa de defesa. Ou seja, tem pessoas, amigos meus, que são pessoas incríveis, maravilhosas. Eles confessaram com a boca que aceitam Jesus. Tá bom. Eles saíram das drogas, saíram da traição, saíram da mentira, saíram de várias coisas, mas eles ainda não se batizaram. Eu fico enchendo o saco deles para se batizar? Não. Porque eu respeito o tempo de Deus. Ou seja, eu não me coloco no lugar de Deus para dizer se está certo ou está errado. Aí a gente entra na polaridade da religião. E a religião... Mas ela perguntou, ela fez uma pergunta. Sim, estou falando sobre aqui. O batismo, Aí, por exemplo, o batismo, o discernimento que eu trago sempre para a crise, para quem anda com a gente, é o quê? Batismo é um ato de fé. Quem que foi que falou? A Rosivânia? Sim. Por exemplo, é um ato de fé. O batismo é simplesmente crer. Quando tu crê que tu quer morrer para si, acabou. Quando você crê que você não quer mais viver a vida velha, ou seja, renascer uma nova criatura, você vive. Agora, inconscientemente, às vezes a gente ainda continua sentado no prego. Tem coisas que a gente quer de Jesus, né? Tem coisas que a gente não quer. Ou seja, até onde vai o meu nível de renúncia, arrependimento, sacrifício na fé, obediência, honra, né? E pelo que eu ouvi da Rosângela não está errado, e da Rosivânia não está errado. Agora, o jogo do reino, o entendimento do reino, a cultura do reino, é sobre entender que você é livre. E você é livre para decidir, livre para ir, livre para ficar, livre para ensinar, livre para não ensinar, ou principalmente, livre para entender o teu lugar no reino. Então, o que é o batismo? O batismo é simplesmente uma confissão. Eu declaro aos céus, terra e inferno também, e Jesus é meu único suficiente Salvador, e acabou. Ou seja, a partir dali, o sangue de Cristo está sobre você, você está no corpo. Então, eu costumo usar essa analogia de forma simples. Imagina que tu está lá no meio do mato agora e está chovendo. E aí vem chuva, rajada, sol, vento. Você vai estar desprevenido. Agora, você aceitou Jesus. Então, agora você veio para esse puxado, um puxadinho do lado, igual tem aqui, ó, na varanda. Talvez você não vai levar tanta chuva ou tanta rajada, mas vai respingar. Agora, imagine que você está dentro da sala. Vira a sala aí. Olha a sala aí, ó. Fechada. E lá fora... Se você estiver dentro de casa, ou seja, dentro do corpo, você não é tocado. E aí é importante a gente refletir. Onde é que eu estou em Cristo? Eu estou levando rajada, eu estou na varanda ou eu estou dentro de casa? Aí você entende mesmo. Conforme o teu nível de chamado, o teu nível de propósito, o teu nível de servir, o teu nível de entrega, o teu nível de fruto, o teu nível de direção. Por exemplo, eu e minha esposa somos líderes de movimento no Brasil inteiro em mais de 12 países. Se nós não tiver entendimento, embasamento, autoridade, principalmente, notem isso para vocês. O que se fala se você é cristão não é o que você tem na ponta da língua, é o nível de autoridade que se carrega. E a autoridade é dada por frutos, é dada por decisões, por posicionamento, por renúncia, e principalmente, nota essa palavrinha-chave, eu vou me mandar, tá? Humildade.
A primeira porta do reino dos céus é a humildade. Beijo no coração de vocês e já é. Mulheres, muito obrigada pela participação de vocês. A gente precisa encerrar agora o tempo de mesa. Obrigada a quem participou, quem contribuiu. A gente está aqui para crescer e avançar juntas. Ninguém sabe mais que ninguém. Todas nós estamos juntas. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Eu aprendo muito com os meus mentores. Aqui o Denis, para quem não conhecia, o meu mentor, a Bruna, minha mentora. E quanto mais, a última palavra que ele falou, humildade. Eu era arrogante. E eu achava que eu sabia muito. E eu atropelava muitas coisas. O ambiente certo faz com que a gente acesse coisas, não é sobre certo ou errado. É sobre alinhamento. Alinhamento com princípios e valores. E isso não é uma religião que vai ensinar a gente, não é uma doutrina que vai ensinar a gente, é um ambiente. Estou falando que esse ambiente é perfeito? Não, porque nenhuma casa é perfeita, nenhum ambiente é perfeito. Mas quando a gente alinha o nosso coração, quando a gente começa a limpar o nosso coração, a purificar o nosso coração, Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, pessoas que estão alinhadas ao coração dele. E não as pessoas que às vezes a gente atrai por causa das nossas perebas. Estou falando que eu estou 100% curada? Não. Estou na caminhada, na jornada, que ela só termina quando acaba. Já estou acostumada com essa frase, né? Só termina quando acaba. Então, para finalizar, Lê, gratidão, meu amor, pela tua palavra de hoje. Sabe que a gente está aqui meio, né? Mulheres, gratidão. Quem queria falar, comenta lá no grupo depois. Coloca a pergunta lá que a Lê vai responder para você. Se tiver alguma pergunta para o Denis, pode colocar também. Vai ser uma honra servir vocês e responder vocês, certo? Amamos todas vocês. É uma honra servir todas. E nós nos vemos amanhã no Tempo de Mesa. Beijos e até mais.